Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja os melhores momentos do seminário LGPD nos cartórios. Falaremos de protesto com o Dr. Eleandro Granja. Conversamos com o Dr. Devanir sobre a Semana de Registro Civil. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Encerrando o evento, tivemos o painel Questões Práticas na Adequação à LGPD com a doutora Daniela Pereira Madeira na mediação e as doutoras Márcia Dalla Dea Baroni e Laura Contrera Porto como palestrantes. Uma alegria enorme, inenarrável estar aqui. Quero agradecer o convite, o faço em nome do ministro Salomão, quero cumprimentar a doutora Daniela, a doutora Daniele, a doutora Caroline, muitas doutoras aqui que prestam um serviço magnífico frente à CNJ, e eu digo que ter pessoas tão boas na frente desse serviço é um benefício para toda a sociedade, para todo cidadão. Então, queria agradecer aqui formalmente pelo serviço que vocês fazem. Quero agradecer a presença do conselheiro Bandeira, que realmente está sempre em pauta no extrajudicial, que é um tema realmente apaixonante. Estava conversando há pouco que quem conhece o extrajudicial se apaixona, não tem como, é muito interessante. E cumprimentar minha colega de painel, a desembargadora Márcia Baroni, e eu não podia deixar de fazer um comentário breve sobre essa brilhante apresentação, posto que a Resolução 389 está gerando uma necessidade latente de verificação. Estava agora conversando com o conselheiro Bandeira que muitos estados estão sofrendo com uma publicização exacerbada de dados pessoais, inclusive alguns até com a publicização do livro de despesas do cartório, que publiciza, como a própria desembargadora falou, dados de funcionários em um livro que, em teoria, caberia apenas à corregedoria olhar em ato de correição. Então, é uma necessidade muito grande de regulamentar esse tema, e posto que também estávamos conversando, doutor, a discussão de se os agentes delegados caberiam a essa regulamentação específica pela lei, nesse caso da Resolução 389, porque justamente eles têm uma legislação específica que regulamente eles, então não é exatamente, né, uma equiparação igual à dos juízes. Então temos uma 8935 que garante que esses notários e registradores tenham uma liberdade na administração do cartório. Então, só queria pontuar que realmente em alguns estados estamos com uma preocupação muito grande sobre isso. Mas vamos adentrar ao meu tema, que eu vou lutar bravamente, como o Fiscarelli comentou, para falar em 15 minutos. Quem me conhece sabe que eu falo demais, então eu vou tentar trazer aqui o máximo de informação que eu conseguir, e um tema que me foi muito desafiador, porque em 15 minutos falar do SERP e LGPD, algo que a gente precisaria de dias, horas aqui conversando, e são muitos pontos. A LGPD traz uma nova realidade para nós, e o SERP é um sistema, de fato, eu trouxe um slide, até comentei que não sei se eu vou mostrar ele inteiro, para a gente não demorar tanto. Se puder colocar, vou falando. O SERP é um sistema revolucionário, é um sistema extremamente grandioso. Então, pensarmos que nunca tivemos em âmbito nacional, e eu digo até em outros países, né, quando vamos para uma legislação comparada, um direito comparado, não temos um sistema como o que está sendo criado no SERP em nenhum outro lugar, com a discrepância, com o tamanho que o SERP será. E com grandes projetos e grandes feitos, vem também grandes responsabilidades, e isso incumbirá mais essa ao CNJ. Pensamos aqui que temos em âmbito nacional hoje a interconexão de dados pessoais de um dos maiores repositórios de dados pessoais do Brasil, do país, que são as serventias extrajudiciais. Então, nós temos dados desde quando a pessoa nasce, às vezes antes de nascer, ela já pode estar em algum ato no Notas, até atos pós-mortem, então não acaba com a morte do cidadão. Então, as serventias extrajudiciais, que prestam um serviço excelente para a sociedade, de maestria, que são exemplos de um serviço a ser prestado, têm dados infindáveis e, sem dúvida, um dos mais valiosos que nós temos no país. E ter hoje
deixa eu até passar aqui, uma interoperabilidade de todos esses dados é um desafio muito grande para garantir a segurança de toda essa interconexão. Então, garantir uma padronização da tecnologia que será utilizada para toda essa interoperabilidade. E eu ressalto também o que já foi dito aqui, a doutora Gisele comentou do provimento 74, nós temos discrepâncias imensas hoje com as serventias, de tamanhos de serventias, temos muitas serventias deficitárias, e eu trabalho com os cartórios. Desde que eu comecei a estudar na minha vida, eu sempre trabalhei com extrajudicial e com a proteção de dados, então eu vivencio isso todos os dias, e muitos cartórios têm dificuldades, inclusive, de implementar o provimento 74, por exemplo. Não é um provimento fácil de ser implementado, e quando nós pensamos justamente em um cartório deficitário, uma serventia pequena, qual é a dificuldade que essa serventia tem de implementar todos esses regramentos, que são o mínimo necessário? Então, eu sempre brinco quando vem alguém e fala: ai, Laura, eu já tenho o provimento 74 aqui no cartório, perfeito, já estou adequado ao LGPD? Eu falo, como que eu conto, né? Falei, é só a pontinha do iceberg, o provimento 74, e a realidade é que, ainda em âmbito nacional, temos muitas serventias deficitárias que tiveram dificuldade de se adequar até o provimento. Então, como que vai ficar essa interconexão em âmbito nacional de todas as serventias do país, em um único sistema? Então, sem dúvida, é algo que precisa ser pensado, e como algo novo, que não vai, brinco que seria do zero, mas temos o CRC, que está funcionando já há muito tempo, de forma muito bem, né? Realmente ajuda o sistema, vários órgãos têm acesso, enfim. Nós já temos o ONR, que tem algumas questões que eu vou até comentar, mas hoje estamos criando um sistema praticamente do zero, podemos dizer. E a importância de pensarmos em criar hoje, com uma LGPD em vigor, com uma falta de cultura de privacidade que nós ainda temos no Brasil, que ainda é muito grande, então veio uma legislação para nos ensinar a ter uma cultura de privacidade. Então, é bem problemático. Nós ainda pensamos, não, muito no começo isso não vai pegar, primeiro os cartórios falaram, não, nós já temos sigilo, mas vai muito além disso. Então, hoje, como nós temos a própria emenda à Constituição Federal que tivemos, incluindo o direito à privacidade e proteção de dados na Carta Magna, como um direito do cidadão, mostra a necessidade de criar esse sistema com base no Privacy by Design e do Security by Design. Então, todos os princípios do Privacy and Security by Design têm que ser aplicados aqui para, de fato, o fundamento da criação deste sistema já vir pensando em toda a privacidade e proteção de dados. E é muito importante, é óbvio, né, dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei principiológica. Isso traz muitas questões conceituais e de aplicação prática, sem dúvida, e todos os princípios devem ser respeitados. E eu vou trazer aqui o princípio da necessidade, que tantos já disseram aqui hoje, eu fiquei feliz de ouvir, pensando justamente na minimização. Então, ainda que tenhamos um sistema em âmbito nacional, com um fluxo de dados intenso, o princípio da necessidade deve ser pensado, o mínimo necessário para atingir as finalidades, para justamente não expor tantos dados, para justamente, se tivermos um problema, se tivermos não se vai acontecer, mas quando vai acontecer, tentar minimizar da melhor forma possível. E uma outra discussão muito importante, eu trouxe aqui essa imagem da estrutura do SERP, porque eu ainda vejo algumas confusões quando as pessoas leem o provimento, leem a lei, e só para que vocês elucidem visualmente para adentrar no próximo tema. Então, nós temos como a base ali fundacional, obviamente, as serventias extrajudiciais, os delegatários, que são a origem de todos os dados, que são os detentores, de fato, dos dados, fiduciários, né, que estão ali cuidando desses dados, que tem o zelo e a obrigatoriedade de zelar e guardar por esses dados. São esses a base desse sistema que vão alimentar os próximos sistemas. Então, o SERP ele será composto pelo ONR, que é o de imóveis, que já está criado, o ONR-CPN, de Registro Civil das Pessoas Naturais, e o ONR-RTDPJ, Registro Civil de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas.
Retornamos com o seminário A LGPD nos cartórios. E todos esses sistemas juntos vão compor o SERP. Então, o SERP para a pessoa final, para o titular que está ali, vai ver como um todo, mas isso está dividido nesses 3 sistemas. E, bom, em cima temos o ANSERP, que vai compor o Comitê de Normas Técnicas, e o CNJ como agente regulamentador. Eu só trouxe essa imagem para que a gente adentre numa discussão rápida. Meu Deus, já falei tudo isso, já está quase acabando o meu tempo. O que é importante a gente visualizar aqui? As serventias extrajudiciais, como já foi dito por algumas pessoas, são entendidos como controladores, pessoas naturais. Então, quando nós temos essa delimitação, toda a responsabilidade pela Lei Geral de Proteção de Dados e privacidade e tudo mais, ela vai recair sobre a pessoa física natural do delegatário, o que não é nenhuma novidade, porque nós já sabemos que os delegatários respondem pessoalmente por tudo que acontece na delegação, e a LGPD é só mais uma cerejinha do bolo agora. E isso já é um entendimento, já veio também no provimento 134, já veio no guia orientativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como o Fiscarelli mencionou. E aí fica a questão de como se enquadrariam essas figuras agora dos ONRs e do próprio SERP, posto que são coisas diferentes. E qual é a problemática ainda um pouco maior? Que nós temos todos esses ONRs como pessoas jurídicas de direito privado. Então, nós estamos dentro da seara pública, dentro do delegatário, que é uma pessoa natural, que responde por delegação do poder público, transferindo todos esses dados para uma pessoa jurídica de direito privado. Então, aqui nós já temos muito assunto para a LGPD só nesse ponto, né? E se o entendimento que todos esses ONRs seriam, de fato, também controladores, o que, pelo próprio provimento no parágrafo único do artigo 4, parece que sim, que diz que os administradores dos operadores nacionais serão também entendidos como controladores, mas também é só a ponta do iceberg. A partir do momento que seja definido isso, que cada um é um controlador em separado, o delegatário é um, o SERP será outro, então nós teremos aqui uma co-controladoria, nós teremos aqui uma controladoria conjunta, e se for uma controladoria conjunta, seria uma controladoria comum ou convergente. Então, são muitos pontos que são importantes delimitar. Por quê? Por questão de responsabilidade. Onde fica a responsabilidade de cada um, até onde vai, até onde para, quem que vai ser responsabilizado em cada ponto, e isso deságua, por óbvio, nos direitos dos titulares, que é, sem dúvida, uma das questões mais importantes, porque estamos tratando aqui de um direito fundamental, a proteção de dados pessoais. E aí, eu trouxe alguns pontos, vou passar rápido por eles, que meu tempo está acabando. O primeiro, então, como você vai cumprir os direitos dos titulares? A quem esse titular deve recorrer quando ele quiser cumprir os seus direitos? Será apenas o SERP vai transferir isso para as ONRs, e as ONRs vão transferir isso para o delegatário? Será direto no ONR? Cada um vai ter uma regulamentação? Como que isso vai ocorrer? E ter essa interconexão não só dos dados, mas também da privacidade do usuário final, que é o titular que está ali. Outro ponto também, a autodeterminação informativa, que, para mim, é o ponto mais importante da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a base fundacional de toda a legislação, que é garantir a autodeterminação informativa em tudo o que acontece visando o titular. Então, como eu falei, isso deságua também no cumprimento dos direitos dos titulares, a quem deve, né, os titulares recorrer, como será a rastreabilidade de todos esses dados. Então, nós temos hoje no provimento 134 um gostinho de autodeterminação informativa que eu imagino que vai crescer com o tempo cada vez mais. Por quê? Porque, sim, pessoal, os titulares têm o direito de saber quem solicitou os dados dele e por quê. Isso tem que ser garantido pelos cartórios. O provimento 134 trouxe isso em alguns casos, em algumas especialidades, mas isso terá que ser visto como um todo com o tempo, porque cada titular tem esse direito. Como isso vai ocorrer no SERP? E ainda, né, passando ainda dentro deste pensamento do próprio provimento 134, nós tivemos modulações muito importantes na publicidade, que são as expedições de certidões. Então, diversas especialidades, e cada uma tem a sua regulamentação específica, tem diferenças agora para visualizar justamente motivações, visualizar se os pedidos estão de acordo com princípios da LGPD, com a finalidade dos registros públicos. E o que acontece, que eu vejo hoje, como eu falo, eu vivo isso o dia inteiro, todos os dias, eu sou apaixonada pelo tema, muitos, principalmente registro de imóveis, têm dificuldade em cumprir hoje o provimento 134, porque ele justamente não foi pensado como provimento, não foi pensado no Privacy by Design, a ONR. E é óbvio, porque não tínhamos, à época,
essa preocupação, não tinha essa legislação. Então, alguns registros de imóveis não conseguem cumprir totalmente com motivação, com tudo que o provimento traz, a emissão dessas certidões por uma questão de necessidade de ajuste que está sendo feita no Privacy by Default, né? Então, o sistema já estava criado, agora tem que pensar numa privacidade depois, o que não vai acontecer com o SERP, né? Que vai criar já direto no pensamento da privacidade. Então, garantir justamente que não aconteça o que está acontecendo, né, neste caso, que vocês consigam passar para cada ONR específico, que chegue isso no delegatário, conseguindo cumprir o que pede o provimento 134, e que, como eu disse, eu entendo que é só a pontinha do iceberg, que a autodeterminação informativa vai para muito mais. Quem é, por que está pedindo, qual é a motivação e se está de acordo com as finalidades, então isso tudo tem que ser pensado também. E, por último, faltando 30 segundos para o meu tempo acabar, meu Deus, a identificação do titular. Então, a importância hoje que agora todos terão acesso a uma base de dados biométricos. Então, a face das pessoas, de fato, que são dados extremamente sensíveis, se já não bastasse todos os dados sensíveis que passam por todos os cartórios, todos têm muitos dados sensíveis. Então, desde o nascimento, a cor, emissão de certidão com todas essas informações, enfim, nós temos também essa preocupação agora com essa identificação do titular pela biometria, com uma interconexão com outros sistemas que não são os sistemas do extrajudicial, e também a questão das assinaturas qualificadas e avançadas, que eu acho que é um tema que precisa também ser desenvolvido justamente pensando no Privacy by Design e Privacy by Default do sistema. Pessoal, acabou meu tempo, tentei falar mais rápido. Muito obrigada pela oportunidade, uma honra enorme estar aqui. Obrigada. Doutora Laura, eu fiquei até zonza com tantas perguntas, né? Com as respostas que a gente vai ter que encontrar nos trabalhos, né? E começando pelo uma questão, essa questão do SERP, do ONSERP, né? Quem não está habituado com o tema, são várias siglas, né? E que eu já ouvi ONSERP, ONSERP, então assim, até para falar o nome já começa complicado. Mas, enfim, é uma estrutura, como a doutora Laura colocou na exposição dela, né, é uma estrutura piramidal. Né? A gente tem os cartórios ali, agora a gente vai ter os operadores, vai ter o SERP, o ONSERP e a corregedoria. Né? Então, esses dados eles precisam ser tratados. E com esse tanque de ideias que ficou aqui, né, para a gente pensar para os próximos passos que a gente vai continuar. E, em virtude disso, eu acho que a missão que foi dada pelo ministro Salomão em relação a esse seminário, ela foi cumprida, né? Que é debater, que é escutar, que é ouvir todos os participantes, para que a gente consiga avançar em relação ao tema. Antes de terminar, eu gostaria de passar a palavra para o conselheiro Bandeira, se ele tiver... Só para parabenizar tanto a desembargadora Márcia quanto a doutora Laura pelas exposições. Os temas são, de fato, empolgantes. Eu tenho um interesse pessoal no tema. Antes de estudar Direito, eu era programador de computadores. Então, eu tenho uma conexão com a área de TI de longa data, e realmente por isso também me interessa muito o tema. Aqui no CNJ, eu sou presidente da comissão de TI. Então, por isso que, de certa forma, eu gosto muito de vislumbrar, explorar os limites da nossa regulamentação e até onde isso vai chegar. A LGPD, quando foi aprovada e discutida no Congresso Nacional, eu era secretário-geral do Senado na época. Eu sou servidor de carreira do Senado, estou Conselheiro Nacional de Justiça, mas eu presenciei, testemunhei, por assim dizer, os debates em relação à LGPD e as preocupações na época no Congresso Nacional acerca dela. Que na época estava voltado muito mais a regular publicidade, direcionamento de publicidade em redes sociais e na internet, e a lei naturalmente ganhou uma dimensão muito maior, né, porque a aplicação dos dados pessoais no nosso dia a dia, no nosso modo de vida, que vem sendo profundamente impactado, né, pelas novas tecnologias, e a reflexão a respeito de como proteger, né,
e em alguma medida, como facilitar a transferência de dados pessoais, porque muitas vezes para nós, para o cidadão, é interessante compartilhar seus dados pessoais. Agora mesmo, talvez você tenha visto, você pode compartilhar dados financeiros, por exemplo, entre instituições financeiras, isso lhe dá vantagens negociais. Então, muitas vezes, o próprio titular do dado tem interesse em compartilhar seus dados para ganhar benefícios. O problema, que é essencial da LGPD, é a questão do consentimento. Um consentimento claro, expresso e irrevogável, porque você pode muitas vezes autorizar um dado para uma determinada operação e depois ele continua compartilhando seus dados sem que você quer saber. Então, sem dúvida, as fronteiras da LGPD ainda têm que ser exploradas diante do contexto que estamos vivendo hoje, mas acho que vocês estão fazendo muito bem com esse debate aqui, estamos aprendendo dia após dia. Obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, parabenizando a organização do evento e os nossos palestrantes. Obrigada, conselheiro. Obrigada, conselheiro. Isso me lembra muito, um trecho, quando você estava falando, do Alice no País das Maravilhas, quando ela está andando numa estrada e ela vê o gato e ela pergunta para o gato onde esse caminho vai dar. Aí o gato pergunta para ela, acho que é a pergunta que todos nós temos que fazer, qual o caminho, para onde você quer ir? E ela responde que ela não sabe, que ela está perdida. Ao contrário da Alice, eu digo que não, nós estamos pavimentando. Acho que a gente temos leis, temos normativos, temos uma estrada que nós sabemos o nosso objetivo, nós estamos nos adaptando à adequação desse cumprimento da lei, dos provimentos. Então, eu acredito que, ao contrário da Alice, nós estamos, sim, num caminho certo e seguro. Encerramos, então, o nosso painel e encerramos aqui o nosso evento. Obrigada. Dr. Eleandro Granja é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Marília, mestre em Direito pela Unicuritiba e doutorando em Direito pela Unicuritiba. Possui especialização em Direito Notarial e Registral pela Universidade Cândido Mendes e em Ciências Criminais pela Universidade Anhanguera. É tabelião do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém, no Pará, e falou conosco sobre protesto. Como vai, doutor Eleandro? Obrigado pelo convite, Duda. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho desse serviço tão relevante para a sociedade, que é o protesto de títulos. O que faz o cartório de protesto? Duda, de maneira bem simplificada, o protesto de títulos é um serviço público que é titularizado por um agente denominado tabelião. Esse tabelião ele recebe uma delegação do Estado por meio de um concurso público de provas e títulos, e ele é responsável por formalizar todo esse procedimento e levar a cabo o protesto de títulos. É um serviço, em regra, gratuito, desde que preenchidos os requisitos legais, e ele se presta a diversas finalidades, dentre elas a coerção ao pagamento de um título que foi inadimplido por parte do devedor. É um procedimento, como eu disse, público, que se faz perante um agente que recebe a delegação do Estado e que vai culminar com o protesto do título. E, em razão disso, há uma série de desdobramentos jurídicos para o devedor, como abalo ao crédito, até pedidos de falência, em se tratando de uma pessoa jurídica, para fins fiscais, dentre outros. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidade nos cartórios brasileiros. Como avalia os serviços prestados pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos, o SEMPROT? Bem, Duda, o serviço de protesto ele é um serviço inteiramente eletrônico, ele vem acompanhando as mudanças pelas quais a sociedade passa. Ele pode ser feito de uma maneira simplificada em nossa Central Nacional, que é uma central que congrega todos os tabeliões de protestos. Então, facilita bastante a vida do cidadão, não há necessidade de procurar o protesto em sua comarca ou em outra, basta acessar a nossa central, pelo endereço pesquisaprotesto.com.br e realizar o procedimento de maneira eletrônica e, em regra, gratuita dentro da nossa plataforma. Essa plataforma ela é responsável por distribuir este título
a um tabelião competente e que formalizará, então, todo o procedimento para coerção do devedor, recebimento desses valores inadimplidos. Bem, Duda, este procedimento de protesto, ele pode ser levado a efeito com a apresentação do título que consubstancia a dívida, que materializa a dívida, né, um crédito, apresentando diretamente ao tabelião de protesto do domicílio do devedor em regra, ou ele pode ser formalizado por meio da nossa Central Nacional de Protestos, caso em que há necessidade de um certificado digital para o cadastramento ou por meio da ferramenta do gov.br. A depender do perfil do cidadão, então é possível que ele utilize essa plataforma do gov.br para formalizar a sua cobrança de dívida por meio da SEMPROT. A SEMPROT ela se destina à prática de diversos atos, não só ao protesto de títulos, mas à emissão de certidões. Por meio dela, o credor também consegue autorizar um cancelamento de protesto e é possível realizar a busca gratuita, independente de cadastro. Basta que a pessoa digite o CPF ou o CNPJ e o nosso sistema fará uma busca nacional em todos os cartórios de protestos, cabendo informar que todos os tabeliães são conveniados, são associados à SEMPROT Nacional, e em cada comarca há um tabelião responsável por formalizar esse procedimento que ocorre no cartório de protesto, que é um procedimento bem célere, simples. Ao receber um documento de dívida ou um outro título de crédito, o tabelião fará uma análise do preenchimento dos requisitos formais desse título. Então, o cliente recebe, de maneira gratuita, em regra, uma assessoria jurídica, né, por esse profissional do direito que é o tabelião de protesto, e o tabelião, então, realizará essa análise, impedindo que se ingresse na serventia um título viciado e que possa, porventura, trazer desdobramentos em termos de responsabilidade civil para este credor. Esta é, inclusive, uma vantagem do serviço de protesto em relação à simples negativação, que é levado a efeito perante os birôs de crédito, uma vez que nestes a empresa que exerce uma negativação, ela não realiza esse exame formal do preenchimento dos requisitos previstos em lei. E, portanto, isso pode reverberar numa responsabilidade civil por parte desse credor. Então, com a apresentação do título ao cartório, o tabelião analisa o preenchimento dos requisitos legais e leva a efeito, então, a intimação deste devedor, que pode ser feita de diferentes formas, desde uma intimação pessoal pelo portador do cartório, o envio de uma correspondência pelo correio, né, com aviso de recebimento, ou até mesmo por meio eletrônico. Há que se ressaltar também, Duda, que não sendo possível a localização deste devedor, ele será intimado por edital. E este serviço também consta nas seccionais, nos sites das seccionais dos cartórios de protesto, disponíveis para consulta. Então, o devedor pode consultar o seu CPF ou CNPJ e verificar se existe algum título que foi levado a protesto. Não sendo feito o pagamento, né, evidentemente após a intimação, então esse devedor ele é protestado e tem uma série de restrições, principalmente de abalo ao crédito. E em se tratando de uma pessoa jurídica, isso pode se desdobrar até em um pedido de falência. Sem contar outras restrições, como, por exemplo, em relação ao incorporador imobiliário, dos requisitos para a incorporação é a apresentação de uma certidão negativa de protesto, dentre outras. Mas o principal efeito é justamente a restrição que se dá no mercado de crédito. Nos fale um pouco sobre o protesto gratuito, sem pagamento antecipado, e quais os títulos podem ser protestados e como funciona a inclusão do protesto e seu cancelamento ou baixa. Duda, o protesto gratuito é uma realidade recente, foi instituído pelo provimento 86 do CNJ, que estendeu esse benefício em âmbito nacional. Hoje, o credor que pretenda protestar um título, desde que não esteja vencido há mais de um ano, pode levar a protesto, em regra no domicílio do devedor, sem ter que desembolsar nenhum centavo. Quem arca com todos os custos do
protesto é o devedor, assim como ocorre em âmbito judicial quando o réu é condenado e paga as custas processuais e honorários de sucumbência. No entanto, em percentuais muito menores, evidentemente. Este procedimento gratuito do protesto, ele pode ser utilizado para todos aqueles títulos que sejam certos, líquidos e exigíveis. É possível que você proteste desde um contrato de locação, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata mercantil ou de prestação de serviços, e até mesmo uma sentença judicial transitada em julgado, sentença de alimentos, por exemplo. Todos esses títulos são passíveis de protesto. Como ressaltei, eles passam por uma análise, passa pelo crivo do tabelião de protesto, que verificará o preenchimento dos requisitos legais. Quais as vantagens do protesto em relação a outras formas de cobrança de dívidas? Existe prazo ou valor mínimo para protestar uma dívida? Bem, o protesto ele apresenta uma série de vantagens em relação a outros métodos de cobrança de dívidas. O primeiro deles é que o protesto ele é um procedimento fiscalizado pelo Poder Judiciário. Ele é realizado por um agente público que prestou um concurso público, em regra um bacharel em Direito, e que faz a análise desse título, impedindo que se ingresse, que se proteste um título viciado, que pode trazer repercussões no campo da responsabilidade civil para o credor. Então, essa também é uma vantagem, uma vez que a simples negativação de uma dívida pode gerar danos morais se esta dívida não preencher os requisitos legais, evidentemente. Então, essa seria uma das principais, própria difusão das informações de maneira muito mais organizada, né, por meio de uma central que capta essas informações de todas as comarcas. Então, tem essa diferença também em relação aos birôs de crédito, uma vez que o serviço tem uma capilaridade enorme em todo o país, está presente em todas as comarcas do nosso país. Não existe um valor mínimo de um documento de dívida ou título de protesto que impeça o acesso desse título a uma serventia extrajudicial, tabelionato de protesto. Porém, esta colocação deve ser vista com reservas, uma vez que o próprio CNJ possui um provimento 30, que estabelece que cabe ao tabelião analisar, na hipótese de cheque, por exemplo, que títulos de crédito, cheque no caso, de valores irrisórios ou apresentados em lote, podem configurar, dependendo do caso, propósito emulativo, ou seja, um propósito de prejudicar o devedor, né, ou até mesmo fraude. Nessas circunstâncias, o tabelião pode negar o protesto desse título. Inclusive, se houver indícios de fraude, pode comunicar até mesmo a autoridade policial. O credor também deve tomar a cautela de verificar se esse título não está prescrito. Cada título de crédito submete a um prazo prescricional e o protesto desse título, eventualmente, a depender do entendimento do tribunal, pode gerar danos morais por parte a este credor. A recuperação de dívidas alcançada pelo protesto pode ser maior que a alcançada pela negativação? Sem dúvida, Duda. Como ressaltado, o protesto, por ter essa capilaridade, acaba congregando todos os tabeliões de protesto do país e dá uma impulsão muito maior nessa coerção ao pagamento em todas as comarcas do país. Como disse, também o protesto ele é formalizado por um agente que faz um exame formal desses títulos e evita uma responsabilidade deste credor. Por outro lado, o título que é levado simplesmente à negativação, além de não ser dotado dessa análise, ele pode gerar uma responsabilização, né, por danos morais para o credor, sem contar que ele não possui uma capilaridade como possui o protesto. Então, essa é uma das vantagens. Nosso serviço está em uma central que congrega todos os tabeliães e é de fácil acesso. Basta ter um computador ou um celular para que todo o procedimento seja feito de maneira eletrônica e sem custo. Como funciona o protesto de sentença em cartório? É possível cancelar um protesto de título judicial? Sem dúvida, esta sentença pode ser protestada, basta que o credor solicite perante o diretor de secretaria a emissão de uma certidão que ateste o trânsito em julgado ou de curso do prazo para o pagamento voluntário,
na sequência, pode levar protesto por meio eletrônico ou procurando o tabelião de protesto. Há que se ressaltar também que, no caso de sentença de alimentos, o próprio Código de Processo Civil impõe esse dever ao magistrado, então o juiz deve remeter essa decisão ao protesto, inclusive de ofício. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório de protesto pode colaborar no processo de desjudicialização? Os tabelionatos de protesto podem ajudar na desjudicialização, uma vez que trazem um procedimento muito mais simplificado, que está a cargo de um agente público, que faz a análise formal de todo o procedimento, então segue o devido processo legal, é fiscalizado pelo Poder Judiciário e tem uma eficácia grande. Em 3 dias úteis, a média de recuperação de crédito chega a 60%, dependendo da natureza do título. As relações jurídicas comerciais, Duda, elas exigem um procedimento muito mais sério, e o procedimento judicial, como nós sabemos, embora o judiciário conte com magistrados com grande competência e empenho, mas não consegue dar vazão às numerosas ações que são protocoladas diariamente. O tabelião de protesto, por ser um agente público que exerce um serviço em caráter privado, ele consegue imprimir um procedimento muito mais célere, né, sem as amarras do poder público e com um índice de recuperação muito satisfatório. Qual sua visão sobre o futuro da atuação do tabelionato de protesto na prestação dos serviços à população? Duda, o tabelionato de protesto tem evoluído com a sociedade, em especial com a adoção de tecnologias que simplificam o procedimento e que trazem o serviço mais perto do cidadão. Existem diversos projetos de lei, inclusive um que busca a desjudicialização da execução extrajudicial, nos moldes do que já é feito hoje em Portugal e na Itália, por exemplo. E, nesse sentido, então, o tabelionato de protesto busca se aperfeiçoar e simplificar procedimentos, trazendo uma maior eficácia na recuperação de crédito. Nesse sentido, há um evidente favorecimento da sociedade, um benefício, melhor dizendo, uma vez que o judiciário poderá se dedicar a questões de uma relevância maior. Caso o cidadão ainda tenha alguma dúvida em relação ao cartório de protesto, existe alguma plataforma online para esclarecimento? Sim, Duda. O cidadão pode acessar pesquisaprotesto.com.br. Ali existem todas as informações necessárias, tanto à realização do protesto, à busca de uma certidão, por exemplo, ou até mesmo o cancelamento do protesto. Todos os atos que são realizados numa serventia de protesto estão concentrados nesta plataforma. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Eu entendo que agrega bastante ao nosso serviço, uma vez que aproxima o cidadão das serventias extrajudiciais, mostrando que o nosso serviço não é burocrático, que é um serviço que traz segurança para a sociedade e busca, no caso do tabelionato de protesto, uma recuperação de crédito de maneira eficiente e sem custos aos credores. Ter uma certidão de nascimento, carteira de identidade e registro no CPF é o sonho de muitos. Em uma palavra, é o sonho de existir. Significa deixar de ser invisível, ter condições de se inserir na sociedade e se reerguer. É assim que podem ser resumidos os milhares de depoimentos prestados pela população atendida gratuitamente durante a Semana Nacional Registre-se, dos cartórios e o Poder Judiciário, cuja primeira edição ocorreu entre os dias 8 e 12 de maio de 2023 em todo o país. Dr. Devanir, essa ação foi instituída pela Corregedoria Nacional do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do provimento número 140 de 2023. Qual o objetivo da campanha e de que forma os cartórios contribuíram? Foi um grande esforço concentrado, reunindo o CNJ, a Arpem Brasil, que é a associação que reúne todos, quase 8.000 cartórios de registro do Brasil,
e a sociedade em geral, que se uniram para poder, principalmente, o objetivo principal é combater o subregistro. Nós temos ainda quase 3 milhões de brasileiros e brasileiras sem o registro de nascimento, e também poder levar a população menos favorecida à documentação civil básica. Então, esse grande esforço resultou em resultados muito positivos e nós conseguimos, sim, atender a esse público nessa semana do Registre-se, e a gente espera realmente que isso possa ser criado um belo costume, né, no Brasil, e que as instituições saibam que os cartórios estão aqui para levar essa solução. Quais são os documentos e quantos atendimentos foram realizados durante os 5 dias do Registre-se? Teve acesso, nesse período, às certidões de nascimento solicitadas entre cartórios, porque acontecia muito de populações morando em grandes centros e tinham dificuldade de obter as suas certidões em qualquer município do Brasil. Então, isso foi facilitado através de uma grande central e nós atendemos mais de 55 mil pessoas em todos os estados da federação. Resultado disso, obtendo-se a sua certidão de nascimento, logo após os órgãos de identificação puderam expedir as carteiras de identidade tão importantes para o exercício da cidadania. Além disso, nós também atendemos a população naqueles casos de pessoas que efetivamente não possuíam ainda a certidão de nascimento. E nós procedemos ao chamado registro tardio. É um procedimento em que a pessoa se apresenta e, nesse período, tinham juízes acompanhando nesses mutirões e rapidamente era decidido e determinado que se procedesse ao registro tardio quando fosse necessário. Se não, o próprio registrador civil fazia a emissão desse registro tardio e essa população, essa pessoa que até então era invisível para a sociedade e não existia juridicamente, ela saía dali e continuará sendo recebida nos cartórios do Brasil. É importante que se diga isso, com sua certidão de nascimento, para poder, sim, exercer com plenitude os seus direitos. Em sua opinião, quais os impactos que o projeto trará? O impacto a gente ainda está avaliando, mas não temos dúvida nenhuma que o principal deles é ter levado dignidade a essas pessoas. Essas pessoas, com certeza, passam a acreditar cada vez mais no nosso trabalho, porque sabem que podem contar com os cartórios espalhados por todos os municípios do Brasil. E uma pessoa com dignidade, podendo ir em busca dos seus direitos, eu acho que nós ficamos extremamente satisfeitos, porque isso traz outros benefícios. Com isso, a pessoa que não tinha um documento e passa a ter direito, por exemplo, a receber um benefício previdenciário, a receber um benefício assistencial. Então, isso tem uma mudança muito forte nas famílias do Brasil e, principalmente, o alvo dessa iniciativa foi levar dignidade à população mais vulnerável. Como o registro civil ajuda na inclusão social? Após essa semana, o sentimento do registrador civil brasileiro foi de uma enorme gratidão, porque quando você realiza um trabalho feito com amor, feito com dedicação, o coração estando à frente disso tudo, atendendo bem a população, isso é algo que entre nós comentamos, inclusive. Todos nós saímos pessoas diferentes dessa semana, porque nós pudemos cumprir com o nosso papel integralmente, direcionando exclusivamente nessa semana para aquelas pessoas que efetivamente não tinham acesso, não tinham recursos, não tinham muitas vezes mobilidade para poder se deslocar de um lugar ao outro. Todos foram atendidos com prioridade. Então, nós como pessoas, nós como seres humanos, podemos praticar isso, né? Praticar com o coração aberto, e temos certeza que isso tudo fez muita diferença. É importante que se diga que isso já é o papel do registrador civil no seu dia a dia,
No dia a dia, os cartórios recepcionam e têm a obrigação de recebê-los com urbanidade, com toda a educação. Continuamos à disposição da população, continuamos à disposição de todos os cidadãos, independente da sua classe social, e isso faz com que a importância do registro civil brasileiro cresça ainda mais, porque a população sabe que pode contar conosco, porque é a nossa obrigação constitucional, é a nossa obrigação legal, e fazemos isso com coração aberto, e essa é a grande resposta que nós damos para a sociedade. Hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Com certeza. A desjudicialização, ela é uma tendência mundial e foi contemplada claramente no novo CPC, Código de Processo Civil, onde ele elencou vários atos que podem ser resolvidos diretamente nos cartórios do Brasil. Então, isso é uma tendência e não é diferente para os cartórios brasileiros e não é diferente para o Registro Civil do Brasil. Então, hoje nós podemos, sim, solucionar muitas questões que chegam aos cartórios diariamente, já viemos fazendo isso, e o extrajudicial, o serviço dos cartórios do Brasil, eles têm muito a contribuir para que as longas filas de processos judiciais possam diminuir. Então, nós estamos, sim, em condições. Quem está à frente dos cartórios são profissionais do direito e eles têm, sim, muito a contribuir, solucionando questões onde não haja conflito. Alterar o nome no cartório de registro civil, então, ficou mais fácil e sem necessidade de acionar a justiça? Perfeitamente. A mudança de nome foi contemplada agora na Lei 14.382, não só a mudança do nome, que hoje é extremamente facilitado, ficando claro aqui para a população. Hoje, de forma imotivada, o cidadão pode chegar até um cartório, não precisa ser aquele cartório onde ele possui o seu registro, e fazer um requerimento para mudança do seu nome, não necessitando mais de motivação, como anteriormente era necessário perante uma autoridade judicial. Então, exemplificando, se uma pessoa se chama João e deseja se chamar José, esse pedido será atendido pelos cartórios de registro civil, bastando que ele junte alguns documentos que são relacionados, basicamente certidões relativos à sua situação jurídica, e terá essa mudança sem necessidade alguma de uma decisão judicial. Além disso, a lei trouxe possibilidade de alteração, de inserções, de exclusões de sobrenomes, de forma bem facilitada, em que o cidadão possa realmente ter o seu nome, o seu sobrenome, de forma que ele fique satisfeito e de forma que ele possa exercer a sua cidadania. Além disso, temos outros exemplos, como é o caso da mudança de prenome e de gênero para a comunidade trans. Hoje, o cidadão ou a cidadã pode ir até um cartório, independente de cirurgia para mudança de sexo, ele pode requerer a mudança do seu nome, o nome ao qual ele se identifica, e também fazer a mudança documental do seu gênero. Então, tudo isso é possível nos cartórios, isso veio para solucionar muitas questões tão importantes para o ser humano. O que é a CRC e qual a sua importância? A CRC é uma sigla da Central do Registro Civil. É uma plataforma eletrônica em que interligou todos os cartórios civis, cartórios de registros civis do Brasil. Então, hoje, de forma prática, você pode chegar até um cartório de qualquer município e solicitar uma certidão atualizada. É uma ligação, exemplificando aqui, o Oiapoque ao Chuí. Então, hoje, é possível, dentro de minutos, horas, dia, que seja recepcionada uma certidão, não importando mais distância, não dependendo mais dos correios para que essa certidão fosse enviada fisicamente.
Além disso, tem outros serviços que essa central realiza, como envio e recebimento de comunicações, como envio e recebimento de requerimentos, esses mesmos requerimentos para poder fazer a mudança de nome, de sobrenome, de gênero. Então, essa central eletrônica, ela interligou todos os cartórios, e isso vem sendo feito investimentos nessa central para que possamos ter um serviço de qualidade cada vez maior. Na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Com certeza, esse é o nosso papel, de levar segurança à sociedade. Só lembrando que os cartórios no Brasil, de uma forma global, em recente pesquisa do Datafolha, os cartórios do Brasil são instituições, reúne numa única instituição o nome cartório, que tem a maior credibilidade entre as demais instituições do Brasil. Então, nós temos esse respeito, esse reconhecimento da população do Brasil, e é uma grande responsabilidade, porque nós precisamos manter prestando serviço de qualidade, serviços seguros, serviços que realmente a população acredite e, quando necessitar, venha e tenha esse serviço e seja eficaz. Esse é o nosso grande objetivo para com a população. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Da nossa atividade está atualmente diretamente ligado ao crescimento de serviços eletrônicos. Vivemos num mundo hoje totalmente digital, em que a população não precisa mais se dirigir até um cartório, não precisa fazer uma viagem para que possa obter algum tipo de serviço, algum tipo de ato, e essa é uma tendência. Então, os cartórios do Brasil estão preparados para isso, estão se preparando cada vez mais para poder a população, a toda a população, e para isso existem essas plataformas, existe um serviço que consegue identificar essas pessoas mesmo eletronicamente e de forma segura, já vem fazendo dessa forma, e não há nenhuma notícia de que esse serviço tenha sido prejudicado, sofrido algum tipo de fraude até o momento. E tudo é muito feito com muito cuidado para que isso não aconteça. Então, o nosso futuro, eu acho que está muito ligado, além de atender a população que precisa, que vem até o cartório, nós temos que olhar, levantar os olhos e ver em frente que dependemos muito, a população depende, os brasileiros dependem muito desse serviço eletrônico, uma forma de facilitar, porque o tempo é ouro para todo mundo, e assim estaremos contribuindo para que tenha maior dinamismo na sociedade. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? O programa Cartório Contemporâneo foi muito bem-vindo na nossa classe, porque aqui é um canal de muita credibilidade e que nós conseguimos levar ao conhecimento da sociedade, da população e das autoridades mesmo o nosso trabalho. Isso foi muito importante, essa iniciativa da CNR, a Noreg Brasil, e tenho certeza que não só o registro civil, mas as demais atribuições também têm muito a ganhar com isso, mostrando união entre todos e mostrando realmente os nossos trabalhos, os nossos serviços. Isso nos trará maior visibilidade e muitas vezes a desinformação ela prejudica as pessoas. E nós estamos aqui para levar a informação de credibilidade correta para que ninguém possa ter dúvida. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Estou sempre à disposição. E a nossa associação, a ARPEM Brasil, que reúne todos os registradores civis, também vem contribuindo. E quero aqui agradecer mais uma vez e um grande abraço. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!